Olá pessoal, sou Tainara Brito, fisioterapeuta e trabalho com pacientes com doença de Alzheimer. E uma das coisas que eu vejo com seus familiares é justamente a associação do Alzheimer com a perda de memória. O que está correto, é um dos sintomas que são apresentados, porém não é o único. E por conta disso, eu vim trazer para vocês aqui um novo quadro, Alzheimer além da memória, que eu vou trazer as causas, os principais sintomas, como prevenir e os tratamentos que estão sendo utilizados em várias áreas da saúde. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência, por conta disso ela sempre é associada a um déficit mental, principalmente referente à memória. Então, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa de progressão lenta e por conta disso ela vai realmente atrofiando o nosso encéfalo. E isso pode ser visto inclusive em exames de imagem, como ressonância magnética, quando a gente, por exemplo, realiza desde o diagnóstico até anos depois. A gente consegue ver a progressão da doença e a redução, a atrofia do nosso encéfalo. Mas no início da doença, realmente, o sintoma que a gente mais observa é a perda da memória episódica. E por conta disso, realmente preenche os critérios para um comprometimento cognitivo leve amnésico. Mas vamos ver as fases do Alzheimer para você entender um pouco essa progressão e quais os sintomas também vão aparecendo ao longo da doença. Fase pré-clínica ou pré-sintomática. Ela pode durar anos. E nessa fase já ocorre uma perda de memória, já ocorre também um começo de uma atrofia lá do córtex, do hipocampo. Porém, por ser um sintoma muito leve, muitas vezes é confundido com a progressão da idade, a atrofia normal que acontece com a idade. E por conta disso é difícil diagnosticar nessa fase. Seguindo para o estágio leve ou inicial da doença de Alzheimer, nesse estágio vai começar a apresentar sintomas importantes. E por conta disso, vai ser nesse estágio também que os familiares vão ir em busca de diagnóstico, indo aos médicos. Nesse estágio, geralmente os sintomas que mais são apresentados vão ser a perda de memória e de concentração. A pessoa começa a desenvolver também uma desorientação do espaço e do tempo, uma labilidade emocional, então ela vai ter muita mudança de humor e também pode apresentar quadros depressivos. Mas aí vamos guardar um pouquinho aqui. Pensa junto comigo. Nesse ponto a gente tem dois sintomas que são muito importantes. O primeiro é a perda de concentração, que justamente a pessoa vai perder o foco. Então, quando ela vai realizar alguma atividade, ela vai perder esse foco para se concentrar. E o outro vai ser justamente a desorientação do espaço. Então, inconscientemente, nós realizamos certos cálculos para a gente justamente saber qual a distância do objeto, se ele está muito alto, muito baixo, entendeu? Quanto que a gente tem que fazer? Será que eu tenho, para alcançar aquele objeto, eu tenho que esticar só minha mão, ou eu tenho que levar também meu tronco? Tudo são cálculos que a gente realiza inconscientemente. Porém, a pessoa vai ir perdendo esse tipo de cálculo e justamente, por exemplo, em ultrapassar um objeto, ultrapassar um obstáculo, um degrau que possa ter na rua, vai ficar mais difícil. Justamente porque ela vai ter esses dois sintomas importantes logo na primeira fase do Alzheimer, que seria justamente a falta de concentração e a desorientação no espaço. Que isso vai causar o quê? Vai causar provavelmente um episódio de queda. Então, por conta disso, às vezes é difícil analisar isso, porque também idosos, com a idade, a gente vê que normalmente mesmo idosos sem ter nenhum quadro de demência também apresentam episódios de queda. Então isso daí é por conta do Alzheimer, é por conta da idade. Há realmente uma dificuldade de diagnóstico, inclusive quando os familiares me procuram nessa fase, eles ainda não sabem muitas vezes, desconfiam, mas ainda não sabem se é realmente o Alzheimer que o meu paciente tem. E aí me procuram por quê? Por causa de uma falta de equilíbrio da pessoa. E por conta disso eles sentem assim uma necessidade de ajuda. Mas aí vamos guardar aqui, vamos para outra fase agora, tá certo?
Vamos lá. Esse é o estágio moderado. Nesse estágio, a lesão no córtex vai aumentar. E por conta disso, vai afetar ainda mais a memória da pessoa. O sintoma mais comum que vai aparecer agora é justamente a dificuldade de reconhecer o rosto dos familiares e amigos. Além disso, também a gente pode apresentar uma perda de controle dos impulsos e apresentar também uma dificuldade de escrever, de falar, de ler. E por conta disso, a gente já pode associar uma mudança que ocorreu de um estágio leve para o moderado. No estágio anterior, que foi o leve, a gente consegue observar que não houve uma perda motora ainda, de forma direta pelo menos. A gente percebe que antes foi muito mais cognitivo, uma perda cognitiva de concentração, de desorientação no espaço. Porém, nesse momento, a musculatura, principalmente a musculatura de coordenação fina, a musculatura da fala, né, a língua, os músculos faciais, eles também vão estar afetados nessa fase. E continuando o nosso último estágio, o estágio mais grave, que vai ser realmente onde os sintomas vão apresentar de forma mais forte, né? De forma mais presente. No estágio grave, o estágio tardio, vai acontecer a disseminação da lesão em toda a área do córtex. E por conta disso, mais músculos vão ser afetados. Muito mais do que no estágio anterior. Então, a pessoa vai começar já a apresentar uma perda realmente, ela não vai conseguir reconhecer a família, ela vai ter uma dificuldade miccional, então ela vai precisar utilizar fraldas, ela também vai ter uma dificuldade na parte da deglutição, o que tem o risco de aspirar o alimento. Então, parte dos alimentos ter uma tendência a ir para o pulmão, por exemplo, e isso aumenta o risco de infecções respiratórias. E outro fator também que é muito visto nessa fase é a presença de escaras, porque justamente nessa fase há uma tendência maior da pessoa começar a ficar mais acamada, seja por conta de uma dificuldade, pela perda de força, pela perda realmente cognitiva, por um quadro depressivo, terão vários fatores, mas há uma tendência a isso, ao paciente ficar cada vez mais acamado e necessita aí do apoio dos familiares e dos cuidadores para a gente justamente não evoluir essa escara, caso ele já tenha, ou previna para ele não ter essa escara, porque a escara é algo muito complicado e que pode trazer muito risco de infecções para esse paciente. Então, e a fisioterapia, né? O que faz nesse processo? A gente vai justamente de encontro a essa doença. A gente vê se o paciente tem uma perda cognitiva, a gente vai trazer exercícios para justamente estimular o cognitivo desse paciente. Se ele tem uma perda de equilíbrio, dificuldade, muitos episódios de queda, a gente vai trazer exercícios que estimulem o equilíbrio mais uma vez. O mesmo vai acontecer se ele tiver uma perda de força. A gente vai trazer exercícios com vários equipamentos para justamente melhorar a força desse paciente. E isso também vai acontecer com treinos cardiorrespiratórios, que já é visto, já é comprovado, que traz benefícios para pessoas que tenham demência. Além disso, também vamos trazer aparelhos para melhorar a parte respiratória desse paciente, caso tenha necessidade. Então, foi isso. Eu espero ter esclarecido um pouco mais os sintomas da doença de Alzheimer. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, eu vou esclarecer todas em vídeo para trazer uma maior didática para você. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até uma próxima.